Sansão, hoje nós vamos conversar sobre este homem, um homem que foi o homem mais forte do mundo, um homem poderoso, escolhido por Deus. Bom, o contexto é o seguinte, existia um homem chamado Manoá e a sua esposa não podia ter filhos, e esse homem do povo de Israel, não é, onde aquele tempo, naquela época, o povo de Israel estava sendo maltratado, perseguido pelos por um outro povo, que foi o povo filisteu. Esse povo filisteu sempre estava perseguindo o povo de Israel, e nessa época, então, o povo filisteu estava dominando o povo de Israel. Até que Deus, então, fala com Manoá, mas mais específico, fala com a esposa de Manoá e diz para ela assim: olha, você não pode ter filhos, mas eu farei que você tenha um filho. Você vai ter um filho, não é, de Manoá, e este menino então será abençoado por Deus. O próprio anjo do Senhor pediu para que ele não cortasse o cabelo, porque as forças deste menino viria do cabelo. E a gente então entende que Deus ele faz uma aliança, ele faz um compromisso com aquela família, dizendo o seguinte: olha, se vocês me honrarem com aquilo que eu pedi, eu darei aquilo que eu falei que daria, que seria a força. Então Deus pede aí o não corte, o não cortar do cabelo de Sansão. Então nasce esse menino, o nome dele é Sansão, e até que ele cresce e conhece aí uma moça chamada Dalila. Mas Dalila foi convencida, né, de uma forma de corrupção, convencida pelos líderes do povo filisteus a estar com eles, né, na parte deles, fazendo com que ela tivesse a missão de descobrir qual que era a fraqueza de Sansão, porque Sansão ele começou a ficar grandinho, não é, jovem, começou a demonstrar sua força. Tanto é que o povo de Israel começou a ter liberdade novamente, porque Sansão conseguia destruir ou derrotar com a sua força qualquer um que estava à sua frente. Então Dalila tentou descobrir, e ele falava, mas ele mentia, né? Aqui se você amarrar minhas mãos com cordas novas, eu perderei minha força. Dalila fazia isso e ele não perdia as forças. Se você fizer tranças nos meus cabelos, eu vou perder as minhas forças. Dalila fazia isso e ele não perdia as forças. Com tanta insistência de Dalila, ele então, cansado daquelas perguntas todas, né, ele então fala a verdade: olha, se você cortar meu cabelo nunca foi cortado, se você cortar o meu cabelo, você terá, né, eu terei menos forças, ou não terei força nenhuma, minha fraqueza vai aparecer. Até que Dalila então corta o cabelo e ele então é dominado pelos filisteus. Chega, é amarrado, não é? Seus olhos são feridos, ele é amarrado, e no último momento de sua vida, ele é amarrado em duas colunas ali do palácio. Ele clama ao Senhor e com a última força dele ele consegue derrubar as colunas e destruir ali, fazer um desabamento daquele prédio onde muitas pessoas morreram. Esse é o contexto. Mas quais são as lições? Vamos tentar aqui compreender 5 lições para nós aplicarmos na nossa vida hoje. A primeira lição é a importância do autocontrole. Uma das lições mais proeminentes da história de Sansão é a necessidade do autocontrole. Embora tenha sido abençoado com uma força física extraordinária, Sansão muitas vezes se deixou levar por suas emoções e desejos impossíveis. Se ele tivesse exercido um maior autocontrole, poderia ter evitado muitas das consequências negativas que enfrentou. Uma das nossas lições, então, é autocontrole. A minha pergunta é: como está o seu autocontrole?
Segundo aprendizado, então, é consequências das más escolhas. Sansão frequentemente tomava decisões imprudentes e se envolvia com mulheres que eram prejudiciais para ele. Suas más escolhas tiveram consequências devastadoras, tanto para ele quanto para aqueles que estavam ao seu redor. A história de Sansão nos lembra que nossas escolhas nos dias atuais têm um impacto e devemos considerar cuidadosamente as consequências antes de agir ou antes de tomar as decisões. Terceiro aprendizado aqui, terceiro ensinamento é a importância da humildade. Quando nós olhamos para Sansão, Sansão era conhecido por sua força impressionante, mas sua arrogância frequentemente o levava a se exibir e a subestimar seus oponentes. Ele acabou sendo capturado e perdeu sua força quando teve seu cabelo cortado. A história de Sansão nos ensina a importância da humildade e a evitar sermos orgulhosos e presunçosos. Que Deus possa nos abençoar para que possamos ser humildes, seja qual talento você tiver, qual serviço ou qual função você tiver, que você tenha humildade, não a arrogância e orgulho de tentar achar que você é alguma coisa. Quarto aprendizado: o poder do arrependimento e da redenção. Mesmo depois de suas falhas, Sansão foi capaz de se arrepender de seus erros e buscar a redenção. Em seus últimos momentos, ele encontrou forças para clamar a Deus por uma última demonstração de sua força física, que resultou na destruição dos filisteus e na sua própria morte. Isso nos lembra que é possível buscar a redenção, mesmo após cometermos erros graves. Quinto ensinamento, quinta lição neste momento é que a fidelidade de Deus é verdadeira, é presente na nossa vida. Apesar das riquezas, da força física, apesar daquilo que Deus deu para Sansão, Sansão então experimentou daquilo que ele não queria. Ele experimentou da fraqueza. Ele teve sua falha nessa caminhada. Deus permaneceu fiel a ele. Mesmo quando ele, Sansão, estava em um momento tão derrotado, tão fraco, tão perto daquilo que chamávamos de pecado, Deus mesmo assim ouviu e lhe deu força para realizar um último ato poderoso. A história de Sansão nos ensina sobre a fidelidade de Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e enfrentamos as consequências de nossas ações. A palavra de Deus diz que mesmo nós sendo infiel, Deus permanece fiel, porque Ele é justo, Ele é correto. E por isso que Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. Que Deus possa nos abençoar e abençoar a sua vida. Tamo junto nessa. Deus abençoe.